Vamos lá, né? Continuando, mais um pouquinho. Bom, quem não me conhece, meu nome é Ellen, eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica e a gente vai dar continuidade, então. A vacinação é importante, extremamente importante, né? A gente fala e debate, a Leonie falou isso muitas vezes durante a fala dela aqui, mas, infelizmente, ela não elimina todos os riscos. E pensando nisso, a gente traz a seguinte situação. Quando a gente vai administrar essa vacina, aquela pessoa que chega para nós, ou que a gente vai até a casa ou em algum outro local fazer, por exemplo, uma vacinação extramuro, ela espera ou ela pensa que está recebendo um produto de qualidade e que aquilo que ela está recebendo vai fazer a resposta ao que a gente está dizendo para ela. E isso vai proteger você contra isso. Então, quando nós, profissionais, pensamos e temos que manter esse o nosso foco, de que o que nós estamos administrando esteja dentro dos melhores padrões de qualidade. O padrão de qualidade do imuno, ele vem posto. Ele responde a qual é a taxa de eficácia, vai ser 90% para uma vacina, quase 100% para outra. Cada vacina responde de uma forma. Mas a parte que nos compete é sim cuidar para que ela possa atingir a sua eficácia máxima. E para isso tem alguns cuidados que devem ser tomados. Trago aqui nessa primeira foto, quem é de sala de vacina sabe o que é isto? E a gente tem um nome... Hã? Ah, sim, ele lembrou bem, essas fotos são nossas, não são fotos de internet, são fotos que nós tiramos aqui no município, ou que nos enviaram também. Isso a gente comumente chama de túnel. Gostamos de chamar de túnel. Por quê? Porque mostra melhor nessa foto, as bactérias, como diz, batem palminhas aqui, porque é onde elas podem entrar. Então, um produto que ele não tem contaminação, que ele se propõe, ele vem com uma quantidade, com o que ele se determina a fazer. Eu faço uma porta de entrada para que hajam outros patógenos que entrem ali e possam causar algum dano àquele paciente quando ele receber essa vacina. Isso aqui é muito comum ser a causa dos grandes abscessos, daquelas pessoas que podem vir a fazer uma sepse, que podem vir a perder membros ou ir a óbito. Como a gente sabe, isso acontece e não é numa história muito distante. Além disso, uma outra situação que a gente traz aqui, aqui tem a questão da montagem da caixa térmica, que um dos nossos padrões ouro de qualidade para a vacina é eu manter a temperatura dentro do ideal, e para isso eu tenho que ter uma caixa térmica quando eu vou fazer principalmente uma vacina extramuro, e por extramuro eu não digo somente fora da minha unidade de saúde, mas sim fora da minha sala de vacina, de onde hoje eu tenho uma geladeira e eu pego a vacina de lá de dentro. Eu preciso fazer numa sala ao lado, eu vou usar uma caixa térmica ambientada, bem montada, que ela vai estar bem ambientada, mas ela tem que estar bem montada e com um termômetro, para eu poder garantir que essa temperatura está dentro do ideal. Pensando nisso, tem também uma outra situação, não sei se vocês conseguem visualizar, que ficou bem clarinho aqui, que é um copinho aqui cheio de seringas. Seringas, como você fala? Montadas. A Leonie chama de montadas. Então, seringas prontas. Isso aqui agiliza nosso trabalho na sala de vacina? Agiliza. Mas a gente também, na realização disso daqui, tem que tomar muito cuidado. Vocês vão falar assim, você vai dizer para mim que eu não posso fazer isso, vai quebrar minhas pernas quando eu tenho uma fila gigante na minha porta da sala de vacina e eu poderia deixar já algumas aspiradas e ir vacinando. O que a gente orienta em relação a isso pode, desde que eu tenha uma ideia de quanto eu vou vacinar. Então, eu dou uma olhada, eu tenho lá 10 pessoas para vacinar, eu aspiro 10, vacino as 10 que estão na fila, e aí, beleza. Veio lá mais 20, então eu dei uma olhada, tem 20, aspiro e já faço. Eu não posso deixar isso aqui armazenado. Primeiro, porque a gente tem que prezar pelo cuidado com a vacina em relação a desperdício. Eu vacino lá, chego de manhã, abro minha sala e aspiro 100 doses. E naquele dia eu vacino 50. As outras 50 que sobraram, elas vão para o lixo, porque elas não têm qualidade para serem administradas em um outro momento. Então isso tem que ser bem pensado na hora de fazer. A questão
destas práticas, elas alteram, então, em relação a isso aqui que eu já comentei. E aí tem para vocês aqui a questão da Resolução 956, que ela é de 2018, e ela vem definindo e trazendo bem claro alguns termos e as situações de vacinação extramuro, onde, quando e como elas devem ocorrer. E lá é bem específico, existem até os materiais a serem utilizados. Então, essa é então a resolução que a gente utiliza hoje para basear as nossas ações de extramuro. A última coisa desse slide é a luva. A Leni gosta de dizer que luva é fetiche. Temos que tomar cuidado. O Ministério da Saúde não traz para o Programa Nacional de Imunização a obrigatoriedade de uso de luvas, porque a vacinação ela não é uma atividade contaminada, nem no seu ambiente, nem na maneira como ela vai ser realizada. Há profissionais que vão utilizar? Sim, nós não vamos nos pôr contra isso, mas o uso da luva tem que ser consciente. O uso da luva não dispensa a lavagem das mãos. E se eu coloco uma luva, eu acho que eu estou de boas. Eu posso pegar na maçaneta, eu posso preparar a vacina, eu faço a vacina no paciente e nesse processo todo eu não lavei a mão nenhuma vez. Então, muito cuidado ao utilizar a luva, principalmente na questão da sala de vacina. E aí a gente vai para encerrando a questão das vacinas, a gente vai para algumas orientações, principalmente em relação à notificação do que a gente tem falado aqui. Eu começo falando por esse fluxograma. Ele é super recente, acho que é de sexta-feira, se eu não estou enganada, que até então a gente vinha trabalhando e aqui eu vou fazer um pedido, não só em relação à epidemia, mas eu acho que a todos os departamentos, porque em relação ao Covid-19, a coronavírus, as coisas mudam todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Então nós acabamos de passar uma orientação, o pessoal se reúne, existe o COIA, a Ali vai falar bem sobre isso, daqui a pouco já vem outra orientação e a gente tem que mudar tudo aquilo que fez. Essa orientação veio e nos auxiliou numa angústia que era a questão das coletas de amostra, porque muita gente queria, nós tínhamos uma quantidade pequena de meios para fazer coleta e tinha-se um público específico. Então, com esse fluxograma, ele normatizou uma coisa que a gente estava bancando e falando, sem ter uma posição do Estado. Isso aqui é do Estado do Paraná, e ele traz a definição de síndrome gripal, eu não vou me ater, porque o Dr. Luiz vai falar de manejo clínico. Mas se eu tenho uma síndrome gripal, e por síndrome gripal eu entendo aqueles CIDs que ela já citou aqui, que são aqueles casos leves, hoje representados pelo J11, J06.9 e o B34.2. É isso, né? Eu não coleto amostra, eu notifico, e aqui ele traz também uma novidade, que é o ESUS-VE, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou fazer isso, então, notifico. Se esse paciente evolui para SRAG, e como é que eu sei se ele evolui para SRAG? Porque eu estou monitorando esse paciente. Paciente de síndrome gripal tem que ser notificado e monitorado. Por este motivo é que se mantém a vigilância em cima dessas situações. Evoluindo para SRAG, eu aí sim vou coletar a amostra. E essa amostra vai ser coletada aqui no nosso município, provavelmente ou na UPA, no HMA ou no PA infantil. Ou, se ele for para algum hospital de referência em Curitiba, será coletado lá. Nessa situação de quando ele evolui para a SRAG, eu vou notificar também num outro sistema, que é CIVEP Gripe, e esse somos só nós que notificamos lá na EPD. Eu não vou ler isso aqui, que a gente está com tempo, mas eu vou citar algumas coisas. Aqui, isso é um fluxograma, ele faz parte do fluxograma, e ele define os termos citados no fluxograma. Então, ele define aqui o que é febre para eu considerar como um sintoma lá. Então, uma febre acima de 37,8, que pode ser uma febre referida. Eu tenho que pensar que, às vezes, alguns públicos não irão fazer febre, ou vão fazer um quadro diferenciado. Então, o estudo está descrito aqui. Quais são os sintomas respiratórios de importância para esse agravo? Se ele é contato próximo de casos suspeitos ou confirmados, e aí o que é também um caso confirmado por Covid, ele traz aqui de que forma esse caso pode ser hoje considerado como confirmado. E em relação à coleta de amostras também, é uma orientação de como a gente coleta, de como armazena, de como transporta
Isso está descrito no fluxo. Em relação à notificação. Em relação à notificação, ela é assim. A notificação do caso suspeito, e nesse caso suspeito, pensei, eu notifico. Não preciso esperar nada, exame mesmo, porque não vão ser colhidos neste momento. Suspeitei e notifico. E a responsabilidade é do serviço que faz o primeiro atendimento. Eu atendi na unidade e eu vou fazer essa notificação lá. E os encaminhamentos que precisem ser feitos para os casos, tem paciente que vai ser atendido, vai ser encaminhado para casa. Paciente que vai ter mais sinais de agravamento, vão ser encaminhados a outro serviço. São a própria equipe de saúde que vai tomar. A notificação nas situações do Covid-19. Então, todos os casos de síndrome gripal que levem esses CIDs precisam ser notificados como síndrome gripal na ficha de SRAG. E isso tem gerado um pouco de dúvida e às vezes um pouco de confusão. Não existe uma ficha para síndrome gripal, porque até então ela não era de notificação compulsória. Ela passou a ser agora por conta do Covid-19 para o seu monitoramento, porque a gente precisa informar também a questão dos casos leves. Então não existe uma ficha, eu acredito que não vai ser criada, porque isso também é de momento, pode ser que essa orientação de notificação de todos os casos leves em um determinado momento não seja mais feita, mas hoje o que nos é cobrado é essa situação. Então, o que vai ser feito? Notifica-se na mesma ficha de SRAG, e quem faz isso? O serviço de saúde. E aí eu tenho o bom aqui, ESUS-VE, que eu coloquei nós, Epidêmio, em primeiro lugar, porque assim, ó, o ESUS-VE é um sistema novo, e novo mesmo, ele é de sexta-feira da semana passada, que a gente recebeu o link dele, como acessar via WhatsApp, foi dessa forma, e daí a gente teve que entrar e mexer. Se vira neguinho, bem isso. Então, lá diz, e no descritivo que veio para nós, qualquer profissional de saúde pode realizar o seu cadastro e notificar diretamente lá. Isso foi feito para melhorar realmente o acesso, para que as informações cheguem mais rápido. Só que nós também, além desse ESUS-VE, nós precisamos notificar os casos via Form SUS, que é para regional, para o estado do Paraná, para um controle melhor de casos. E o ESUS-VE ainda não nos permite tirar nem relatórios e nem visualizar esse paciente depois de digitado. Então, a gente digita e aí depois eu só consigo achar ele se eu tiver o número da notificação ou o nome. Eu não tenho como pegar todos os pacientes e pesquisar lá para ver se está em um ou no outro. Então, por conta de todas essas angústias, a gente escolheu manter a seguinte conduta. Todas as unidades, todos os serviços vão notificar na ficha de SRAG. Se algum serviço quiser notificar na ficha e no ESUS-VE, gente, fiquem à vontade. Nós agradecemos. Sério, de coração, a gente agradece. Mas a gente também sabe a questão da dinâmica do serviço. Então, como padrão ouro para notificação hoje é a ficha, tá? Se esta informação for alterada, vocês serão avisados. Então, assim, o serviço que quiser utilizar o ESUS-VE, à disposição. Ele já está disponível, é só fazer o cadastro e pode notificar lá, então. Se no próprio fluxo da unidade de vocês houver essa possibilidade de fazer as duas coisas, agradecemos. Quem for digitar nos dois locais, que vai mandar a ficha e vai digitar no ESUS-VE, por gentileza, ao digitar no ESUS-VE, no final da digitação ele gera um número. Vocês anotam esse número na ficha física e nos encaminham já com o número, que também daí a gente já sabe que aquele caso não precisamos digitar. Tá? Que é o que eu escrevi aqui embaixo. Pessoal, em relação a isso aqui, alguma dúvida? Todo mundo conhece a ficha de SRAG aqui? Ninguém falou que não, então... E nas situações de SRAG? As situações de SRAG acabam ficando mais para os serviços de maior complexidade, vai ser o UPA e o hospital. E aí, isso aqui já é bem estabelecido,
que eles já vão preencher a ficha mesmo, essa ficha vem e aí, esse caso, a gente notifica no CIVEP GRIP, daí não é no ESUS-VE. Essa é a ficha, para quem todo mundo disse que conhecia, mas essa é a ficha de SRAG. Frente e verso, ela é uma ficha bem longa, mas é importante que alguns campos principais estejam bem preenchidos, a questão de identificação do paciente, porque esse paciente precisa ser monitorado, e principalmente, gente, sinais e sintomas. A gente tem recebido ficha que foi considerada como suspeita, como síndrome gripal, que vem às vezes com um único sintoma. Somente tosse ou às vezes nenhum sintoma nem respiratório. Então, atentar para o que define aqueles CIDs de quadro, e o Dr. Luiz vai falar sobre isso, para o preenchimento da ficha. Essa é a cara do ESUS-VE, tá? A gente pode enviar o link. E aí a gente vem para essa situação, que eu acho que a grande maioria das unidades tem pacientes já em monitoramento, eu acredito que a maioria das unidades estão com pacientes em monitoramento. Quem é que vai estar em monitoramento? Todos os pacientes que foram notificados como suspeitos deverão ser notificados. Eu pensei que ele tem, eu preciso acompanhar para ver como é que ele vai evoluir durante todo o período de isolamento. Para isso, a gente sugere a questão de manter uma planilha na UBS para que vocês tenham num único local todos aqueles que vocês precisam monitorar. O monitoramento ele deve ser feito preferencialmente via telefone. Pode ser feito diário, mas ele pode ser feito a cada 48 horas se o paciente está bem, né? Então, para organizar o processo de trabalho de vocês. E os pacientes que são atendidos em outros locais, esses a gente vai estar encaminhando, e a gente já começou a fazer isso essa semana, que vai daí via WhatsApp ou via e-mail, vai ser via WhatsApp, né? Simone, que não me deixa mentir. Vai via, então, planilha com os pacientes de vocês, aqueles que foram atendidos na UPA, no pronto atendimento infantil e no hospital. E ainda aqueles que são atendidos em outros locais. Que eu também quero fazer uma ressalva. Que quando a gente sabe do caso, vocês também vão saber. O grande problema é quando a gente sabe do caso, às vezes por uma mídia ou por alguma outra coisa que não é oficial. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, como foi essa situação específica de Verê, não vamos mentir, que foi um Deus nos acuda. Tá? Mas a situação é que oficialmente deveria vir por canais oficiais. Porque da mesma maneira que eu tenho que notificar síndrome gripal ou aqueles que eu suspeitei e coletei e não é daqui, a gente imediatamente reporta, o contrário deveria acontecer. Tá? Essa aqui é uma sugestão, a planilha que as meninas criaram lá ficou meio assim, mas é só com alguns dados básicos, importantes, do que deveria conter lá na planilha. Para vocês dá para colocar quando iniciou o monitoramento, até um campo para os dias que ligou e como o paciente está, quem ligou. E aí, esse texto, eu não vou ler ele todo, ele vai agora nas planilhas, ele vai no rodapé da planilha, porque ele diz aqui, ele diz o porquê, então, o profissional médico que atendeu preenche o termo de consentimento livre esclarecido, conforme as portarias tais. Ele vai estar orientando que o descumprimento do termo pode acarretar em penalidades e o termo deve ficar arquivado na unidade responsável pelo monitoramento. Ontem alguns enfermeiros questionaram aqueles que forem atendidos na UPA. A UPA também preenche o termo e eles têm encaminhado para nós na vigilância epidemiológica, junto com a ficha. E nós então enviaremos para a unidade que vai ser de acompanhamento daquele paciente. Gente, importante, se esse descumprimento ocorrer, quando vocês realizam o monitoramento, vocês vão ser os primeiros a saber, porque são vocês que estão monitorando. Tem que ser avisado imediatamente a vigilância epidemiológica, porque tem medidas a serem tomadas, que a Ali vai bem dizer quais são. Aqui é o termo, essa é a carinha dele, então ele é 2 folhas, né? A identificação do paciente, depois vem no mesmo termo. Eu preciso colocar, porque hoje também isso é uma fala que vem para frente, e a Ali vai falar melhor, mas assim, tem que ter o nome daqueles que moram na mesma residência. Precisa vir preenchido já no termo, porque essas pessoas vão participar desse isolamento. E aí, o final aqui, que é a questão da assinatura da pessoa e do profissional que está orientando.
Gente, isso aqui é muito sério. Isso é respaldo para nós, profissionais de saúde. Porque nós estamos só no começo. Daqui a pouco as pessoas realmente vão estar muito mais enlouquecidas e vai começar a ter problemas com o descumprimento disso daqui. E a gente precisa ter um respaldo de que se ele descumprir, eu tenho que ele sabia que ele tinha que ficar e o que é que ele tinha que fazer. Se eu não tenho isso aqui assinado como um documento, eu não posso tomar medidas cabíveis porque ele vai dizer que ele não foi informado. E aí a culpa é nossa por não ter feito a informação de forma correta. E aqui um pouquinho das orientações. Em relação à coleta de SUAB, ele mantém essa questão, que é da doença respiratória aguda grave, então o que está os quadros graves e internados, e casos de óbito que também sejam de quadro. Oi? Não foi coletado ainda. Não, graças a Deus. Ainda não. O kit é isso daqui. Quando a gente fala de amostra nasofaríngea, desta maneira vão ser usados 3 SUABs de rayon e o meio viral. Pode ver que o meio viral ele vem aqui no finalzinho, então esta é a posição em que ele tem que ser mantido durante todo o período, tanto armazenado quanto após a coleta, porque a ponta dos SUABs tem que estar mergulhada nesse líquido aqui, para que possa manter a viabilidade da amostra. Quem nos fornece é a Olacem. E aqui vem os EPIs para coleta. Avental, gorro, óculos, luvas, máscara. E essa questão de EPI a Michelle vai falar bem daqui a pouquinho. Onde estão esses kits? Na UPA, no PA infantil e no HMA. E a reposição quem faz somos nós. Isso é uma amostra de como não deve ser, porque essa é uma amostra que teve que ir para o lixo, que eu não posso entregar uma amostra dessa mesmo, porque ela não vai ter validade alguma. E a gente mostra para que a gente realmente fique atento nas condutas que a gente toma, em relação à coleta, mas em todas as outras que a gente vai ter que tomar e tem que tomar todos os dias. Porque da nossa conduta, principalmente em relação à coleta, vai depender o resultado da amostra. Eu vou dizer para um paciente que ele tem um resultado negativo se a amostra dele não tinha qualidade para ser avaliada como tal. E aí é um problema para ele e para nós, que não sabemos se aquilo era uma coisa ou era outra. E aí a gente traz aqui para encerrar a nossa parte, uma manchete que a Leonie cavou lá, de 1918. Ela costuma cavar umas coisas, mas eu nunca vi uma manchete tão antiga e tão atual, que dizia lá, o Rio é um vasto hospital. E traz aqui, não há médicos, não há remédios. Tem alguma pouca coincidência do momento que a gente vive hoje? A diferença é que hoje, o jornal provavelmente nem eram todos que conseguiam ter acesso. Hoje, qualquer um tem na palma da sua mão qualquer tipo de informação. E aí, o que pode ser muito útil, porque o acesso à informação é muito rápido, se torna, pelo outro lado, uma praga, porque o pânico também cresce na mesma proporção. Pânico, medo, desespero, atitudes absurdas, tipo, vou comprar o mercado inteiro porque vão acabar as coisas, eu compro todos os EPIs porque eu preciso usar máscara e o profissional de saúde daí não vai ter para usar. Então, são coisas que acredito que todos nós temos acompanhado nesse último mês aí, desde que a coisa começou a ficar realmente intensa na mídia. Isso aqui se refere à gripe espanhola. A Leonie já falou dela, já falou quanto ela matou. Então, é hoje a situação em que vivemos. Traz aqui também um artigo, esse David von Drell, acho que é assim que fala, não sei bem, mas ele diz o seguinte: uma doença não precisa ser a pior de todos os tempos para produzir o pior cenário de todos os tempos. Basta impor ônus adicionais aos recursos de saúde superiores à capacidade desses recursos. Então, ela não precisa ser tão grave, mas ela só precisa superlotar o nosso sistema de saúde. Exigir da gente mais do que temos capacidade de atender no mesmo momento. E por isso que os países afetados devem achatar a curva. Esse achatar a curva, gente, é domínio público. Faz muitos dias, qualquer um que converse com a gente, indiferente de que profissão tem ou de que área trabalha, ele fala em achatar a curva. Ele virou negocinho até do Facebook lá. Vamos achatar a curva. A gente tem que entender o que é achatar a curva. E por quê e como a gente vai fazer isso. Esse é o nosso foco.
É importante? Sim. É a maneira de a gente não ter tanta letalidade, de não perder tantas vidas. Então, vamos entender o que é achatar curva, buscar fazer coisas para que realmente tenhamos esse objetivo e possamos alcançá-los realmente. Né? A gente ainda vai falar bastante sobre isso hoje. E para acabar, isso aqui é da apresentação, da atualização de dados de ontem. Acho que é a primeira vez que eles trazem essa informação na atualização. Eu achei bem legal, nós conversamos hoje de manhã, porque quando a gente fala de achatar curva, ele mostra aqui uma coisa bem legal, que é o seguinte, ele traz aqui o Brasil, e ele traz aqui, isso aqui é só em relação ao SRAG, gente, estamos falando só de SRAG, não de atendimentos gerais. Ele mostra que, ele faz mostra aqui, a nossa capacidade máxima. Então, essa parte vermelhinha, laranjinha aqui, é o limite máximo do nosso sistema de saúde, nesse caso, os hospitais, porque nós estamos falando de SRAG. Ele mostra qual é o nosso limite máximo e ele faz uma comparação entre... tem a taxa de hospitalização por SRAG de 2020 e a de 2016. Nós chegamos à conclusão que o 2016 foi utilizado porque 2016, vocês viram o pico nos dados que a Leonie mostrou, foi um ano que teve muito caso de SRAG, muito caso de influenza, de SRAG por influenza. Então, eu acredito que seja essa análise. A nossa média móvel é essa daqui, é essa linha aqui, ela fica abaixo do nosso limite, é isso aqui normalmente. Quando a gente puxa para o SRAG no ano de 2016, olha onde a gente foi. E aí, quando a gente puxa para o Covid, a gente já foi mais do que isso e mais cedo. E mais cedo. Porque aqui a gente está entrando já mais nas semanas mais frias, que já é a circulação, o Covid já puxou isso para um tempo anterior. E aí nós temos especificamente o estado de São Paulo e traz ele aqui, porque quem puxa esse gráfico é o estado de São Paulo. Né? Que hoje é tanto para a influenza e a gente tem muitas justificativas para isso. É o maior estado em volume de pessoas, é a questão de hospitais instalados, a capacidade hospitalar também é maior lá, então tem muitas coisas que vão definir isso. Pessoal, acho que era isso. Tem mais um. Não, verdade, desculpa, tem mais um. Você quer falar desse? Posso falar? É o cascão da Leonie. Pensando em tudo isso que foi falado, desde o começo, dos dados, de todas as informações, da questão do achatamento dessa curva, das ações que a gente precisa estar fazendo, medidas que vão muito além das nossas medidas, enquanto profissionais práticos, digo, as medidas as farmacológicas, vacinas, as medidas de prevenção que devem ser feitas. A gente tem uma pessoa aqui que todo mundo conhece, que nunca encostou uma água na água na vida, né? E se ele muda hábitos, a gente pega, por exemplo, todos nós temos que mudar. E acho que trabalhar a mudança de hábito na população e além da população, em nós mesmos. Nós mesmos. A gente hoje chegar em casa, por exemplo, saio do meu trabalho, eu chego em casa, antes de qualquer coisa nós tomamos um banho, nós desprezamos a roupa de forma diferente. Quem de nós fazia isso até 1 mês e meio atrás? Não fazíamos, eu falo isso por mim, gente. Vou ser bem sincera. Então, nós temos que mudar, porque quando eu mudo, é mais fácil com que eu mude os outros. E aí traz algumas coisas aqui, que nem tudo, como diz, nem tudo é ruim, mas muitas coisas barram justamente nesse problema. Nós temos a dengue. Há quanto tempo a gente fala de dengue? Nós vivemos hoje no Paraná uma epidemia nunca vista, basicamente nos últimos anos. Tem morrido muita gente por dengue. As pessoas precisam parar de criar mosquitos no quintal de casa. É pura medida de mudança de atitude. O sarampo, a vacina está posta há quantos anos e a gente não atinge coberturas? Nos últimos anos ficamos muito aquém de atingir coberturas de vacinação para sarampo. Está aí o nosso resultado. Um surto de sarampo. Influenza. Temos vacina, temos medicamento. A Leonie falou muito sobre isso. Não vou me adentrar muito na influenza, mas está aí, está posto. Tem tratamento,
Tem prevenção? E a febre amarela? Vocês vão querer saber o que é vacina piquenique. Vacina piquenique, febre amarela, ali também já falou, mas assim... O que o povo hoje está fazendo? Não está todo mundo em distanciamento social, em isolamento... Não é isolamento domiciliar, que é diferente os termos, a gente vai ver melhor daqui a pouco. Mas em plena situação em que as pessoas deveriam estar dentro das suas casas, na semana passada nós tivemos... foi domingo, mas na semana passada teve óbito, né? Teve óbito de primata domingo agora. Então os macacos continuam morrendo, gente. A febre amarela continua aqui. Não é nós, não é porque chegou o Covid que ela pegou a malinha e foi embora. Continua aqui. Domingo teve uma morte de macaco. A veterinária do CCZ foi fazer a coleta. E o pessoal estava fazendo piquenique. No meio do mato? No meio do mato, lá onde o macaco estava morto. E aí, gente? Foi pouco divulgado? Vai saber se o pessoal tinha vacina? Não tinha. Se a gente me perguntou, eu tenho certeza que tinha uma criatura lá que não tinha vacina. Então, mudança de atitude e repensar essa situação de como a gente vai enfrentar e de como a gente vai falar e fazer a informação chegar da forma correta e de que eles entendam o processo e ajam de acordo, esse é o grande desafio. E uma tarefa muito, muito árdua. Pessoal, era isso. Muito obrigada.